Olá, pessoal! Está começando mais um Delírios de Terapeuta. Eu sou a Natália Lima. Eu sou o Diego Falco, nós somos psicoterapeutas e aqui a gente fala coisas da nossa cabeça aí sobre a psicoterapia. Esse conteúdo é indicado para todo mundo, para psicoterapeutas se identificarem e também para o público em geral, que às vezes quer saber como alguns profissionais pensam. Não todos, né? Nós não A representamos a régua do maioria. mundo. Nós somos a régua do mundo. Tá bom? Então, tipo, se algum profissional se incomodar, não sei o que, tipo, isso é nossa coisa aqui. Não é um conteúdo que você tem que levar à risca, né? Tipo, Sim. não, porque é a fundamentação teórica tal e não sei o quê. Exatamente. Não nos citem em alguma monografia. Esse podcast não. Mas enfim, Assim. o tema de hoje é sem medo de conversar com o terapeuta. Isso. Ou tenho medo de conversar com o terapeuta. Sim, Né? exatamente. Esse tema veio assim, né, pra gente conversar, porque muitas pessoas às vezes entram em contato nos comentários, coisas nesse sentido, ou mandam mensagem e tudo mais, perguntando, né, tipo, ai, eu gostaria eu estou sofrendo isso, será que eu posso falar para o meu terapeuta? Ou, nossa, eu queria expressar tal coisa, mas será que eu devo expressar tal coisa para o meu terapeuta? Então, muitas pessoas, é muito curioso isso, que a gente vê que as pessoas entram num processo de terapia, elas desenvolvem uma certa relação com o profissional, mas, mesmo assim, elas permanecem, às vezes, com medo de expressarem o que elas realmente pensam, o que elas realmente sentem, e isso, querendo ou não, pode atrapalhar um pouco o processo de terapia, né, também. Sim, tem casos assim, né? Ah, porque meu terapeuta atrasou. Será que eu falo pra ele que eu não gostei? Ele falou alguma coisa que eu achei que não fez sentido. Será que eu posso falar pra ele? Ou ele falou uma coisa que eu não gostei também, né? Né? Será que eu posso falar pra ele? Pode. Você deve, aliás, falar essas coisas pra ele, porque todos esses incômodos, todas essas questões que aparecem mesmo antes do atendimento ou durante o atendimento, tem a ver com o seu processo terapêutico. Então pode ser que a partir daquele momento em que você fale, haja alguma evolução, porque você imagina, o terapeuta atrasou por algum motivo. Se você não perguntar o que aconteceu, ele não vai falar nada. Ele vai continuar ali, desculpa pelo atraso, beleza. Se você falar, olha, eu me incomodei, porque é isso, porque na minha vida eu odeio esperar, porque as pessoas me fazem... Você entende que existem outros motivos para simplesmente só um atraso, ou alguma devolutiva que ele te dá, alguma interpretação ali, você pensa que não faz sentido, você pode falar, olha, eu acho que não faz sentido, porque é isso, isso e isso. Isso é muito importante, né? Que nem essa ideia do atraso mesmo, né? Que, se não é comunicado, de certo modo, o terapeuta vai desenvolver uma crença sobre isso, então ele pode desenvolver a crença de que não tem problema, né? Às vezes não tem problema tanto assim ele se atrasar, porque este paciente é mais tranquilo, ele é mais maleável, então se ele ficar ali 10 minutinhos a mais, porque assim, o problema é se cortar o tempo da sessão, né? Mas ele ficar 10 minutos além ali do horário que havia combinado, então não vai ter problema e tudo mais. Então pode criar isso e também pode criar estremecer muito também a relação terapêutica, né? Porque daí o paciente fica com aquilo na cabeça, aí tá vendo? O profissional não me respeita também, assim como ninguém na minha vida me respeita. E aí fica em torno desses pensamentos e se mantém nesse processo. Enquanto comunicar isso para o terapeuta é muito interessante, porque dentro do processo de terapia, a gente é uma hora ali que você tem na semana, né, para falar sobre quem você é, de certo modo, ajudar você a se descobrir quem você é, ajudar você também melhorar quem você é, atingir o que você quer, os objetivos de vida, ser a melhor pessoa que você pode ser, coisas nesse sentido. Então, todas as emoções que você sente, todos os pensamentos que você tem, todos os incômodos que você tem fora da terapia e dentro da terapia são muito importantes, porque isso demonstra quem você é. E para o processo de terapia, para o profissional, isso é importantíssimo.
Sim, e no processo tem outras questões, né? Porque na psicanálise a gente trabalha muito com resistência, né? Então, assim, às vezes quebrar um pouco a resistência do paciente, entender o porquê que ele tem aquela resistência em falar sobre algum assunto, né? Você vai manejando ali a resistência do paciente. Então, o psicólogo, ele entende que é muito difícil você chegar e falar todas as coisas, e aí vou considerar algumas questões, por exemplo, da demanda em si, né? Porque daí o paciente fala a coisa que aconteceu e tudo. E existem pacientes bem específicos que têm um pouco de medo de falar sobre a emoção, né? Tem medo de falar sobre pensamentos que são ruins, por exemplo. Porque eu queria matar o fulano, né? Tem medo de admitir essas questões. De achar que o psicólogo vai interpretar uma coisa terrível. Ai, meu Deus do céu, vai me julgar. Que ele vai pensar de mim, né? Sim. Se ele falar isso. Ou até questões sexuais, que podem fazer parte do processo. Exatamente. Tem até casos, isso alguma coisa já aconteceu comigo também, né? Imaginam como isso é sofrido para o paciente fazer isso, mas como é importante. Por exemplo, pacientes heterossexuais que têm toque de orientação sexual, o que é isso? É tipo, imaginar ficando com outros homens, mas esses pacientes no caso são heterossexuais, e ali na própria sessão ele comentar, nossa, imaginei agora eu com você. Entendeu? Então, assim, é uma coisa, né, tipo assim, desconfortável demais para o paciente comentar isso ali para o terapeuta, né? Imagina essa situação. Só que é muito importante isso. Porque a partir por exemplo, o momento que o paciente falou isso, eu consigo demonstrar para ele que tá tudo bem. Que eu entendo que é só um pensamento e que aquilo não significa nada. Que é uma coisa muito mais tranquila do que ele imagina, que é só um pensamento, que não tem esse peso que ele acha que tem, e coisas nesse sentido. E isso ajuda a tranquilizar o paciente, ajuda ele a ficar mais tranquilo com ele mesmo. Então, quando ele coloca para fora naquele ambiente todas as coisas que incomodam, o que ele pensa, o que ele sente, o terapeuta consegue pegar aquele conteúdo e normalizar de certo modo, e trazer para uma coisa um pouquinho mais tranquila e o paciente se sentir um pouco melhor também. Sim, porque também é uma questão de, né, quando você imagina que várias vezes, por exemplo, se ele não falou isso para você, na outra sessão ele vai imaginar a mesma coisa, ele vai pensar a mesma coisa, e daí vai vir o impulso de que aquilo tá errado. Aí na outra sessão, entende que daí o problema vai se repetindo, essa questão vai se repetindo, e chega uma hora que fica insustentável. Provavelmente ele se sentiria tão incomodado com isso que pensaria que o problema é ele e sairia da terapia. Sim, exatamente. Então eu não vou fazer terapia com um profissional homem. Sim. Por exemplo. Né? Então entraria em algumas coisas que poderiam complicar bastante o processo. Sim. Falando, né, a questão aí de novo, né, por causa do cunho teórico, associação livre, por exemplo, tudo que se passa na sua cabeça naquele tempo é importante para o terapeuta. Então, se você tem um incômodo, se você pensou, nossa, porque tem uma coisa muito importante que eu quero te falar, fala. Né? E também entenda que, às vezes, quando o psicólogo faz uma pergunta para você, você fica assim, por dentro, né? Ai, por que você perguntou isso? Que enxerido. Para de perguntar. É porque ele está instigando você. Provavelmente ele sabe do seu incômodo, né? Está instigando você a falar sobre aquilo. Então, é importante que a gente entenda que isso é uma resistência nossa mesmo para falar algumas questões, mas que é importante a gente tirar essa resistência, porque você imagina, a nossa vida inteira a gente está obedecendo isso e a gente não pode falar essa coisa em lugar nenhum. Então, ali, a terapia tem que ser um momento para falar essa coisa. E eu toquei no assunto sobre as questões sexuais, porque é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade em falar mesmo. É um tabu muito grande. É um tabu muito grande mesmo na terapia. E alguns dos problemas vêm dessas questões, né, da pessoa que não consegue se libertar de alguns tabus, enfim, N problemas que ocasionam problemas relacionais até. Então, você pode falar essas questões sobre ele. E também questão financeira. Você pode
falar para o seu terapeuta, por exemplo, estou passando por um período de dificuldade financeira, será que dá para a gente trocar para diminuir o valor da sessão? Será que dá para a gente negociar melhor a frequência porque eu não estou conseguindo dar conta? E essas coisas também podem ser combinadas. O psicólogo não é um eu tenho um pouco, né, eu acho que o pessoal acha que psicólogo é meio carrasco, Sim. que não pode. Gente, assim, né, que não vai poder mudar nada. Não, porque se não for assim, então tchau. Exatamente. Então, mas as coisas podem ser conversadas e podem ser mudadas. Isso pode ser conversado, na realidade, desde a primeira sessão. Sim. Tá? É uma coisa que você pode buscar com um profissional. Claro que isso vai depender, às vezes, da disponibilidade dele, né? Porque, que nem, mudar para sessões quinzenais e tudo mais, isso depende da disponibilidade do profissional, porque, vamos ser sinceros aqui, mudar para quinzenalmente, ele fica quinzenalmente com um horário vago ali, então é mais interessante se ele conseguir intercalar, às vezes, com outra pessoa e tudo mais. Então, tem essas questões, até mesmo, às vezes, vão ser em horários diferentes, que ele vai poder fazer isso. E a questão de valores, mesma coisa, tudo depende disso. Mas é uma coisa que pode ser conversado muito bem com o profissional. Não precisa ter medo de falar para ele, olha, esse valor está um pouco alto para mim. Porque uma coisa que a gente vê também, às vezes as pessoas buscam ali a terapia, né? Então entra em contato, eu queria saber como que é o processo. Aí beleza, você vai, fala o valor, a pessoa não fala nada. Some. Desaparece. E aí você fica assim, por quê? Né? Tipo, qual que é a questão? Qual que é a questão? Ela não queria fazer comigo, o valor tava mal. Ela só tava vendo a vitrine, né? Pra ver qual é que é, tipo, quanto que vendo quanto custa a média, assim, das pessoas, qual que é a questão aí, né? E é muito importante que, se for a questão de valor, que você fale. Então, quando você entrar em contato com um profissional, que você se identificou, ou que alguém indicou, coisas nesse sentido, e aí você perguntar o valor, né? E o profissional falar pra você, independentemente do valor, se for uma coisa que você considera muito alto, mas expresse isso. Porque muitas vezes, o profissional vai ter um programa de pacotes, que ele pode dar algum desconto. Muitas vezes ele tem uma janela de horários que ele faz que ele faz sessões, às vezes, sociais, sessões em valores mais em conta, tá? Que ele pode te encaixar nesses horários, nessas janelas que ele tem. Muitas vezes ele conhece outros excelentes profissionais que cobrem mais barato que ele, mas que ele confia bastante. Então, pelo menos algum encaminhamento, alguma outra coisa, esse profissional pode te oferecer, se você for sincero. Se você simplesmente falar, esse horário, esse valor é muito elevado para mim, coisas nesse sentido. E aí não te deixa mais perdido, né? Porque você entrou em contato, o profissional falou, e aí você simplesmente não respondeu nada e ficou na mesma, né? Sim, porque às vezes também, o psicólogo falou lá o valor, você sumiu, mas ele estaria disposto a negociar. Sim. Só que você perguntou quanto que é a sessão. Provavelmente ele vai te dar o valor da sessão integral dele, né? Assim, é esse. Não quer dizer que todos os profissionais vão estar dispostos a negociar. Sim. Mas alguma outra coisa talvez ele tenha, como eu disse, uma indicação, um pacote. Sim. Ou alguma outra coisa para te levar no próximo passo, no próximo caminho que você pode tomar. Não é absurdo perguntar esse tipo de coisa. Se o psicólogo não tiver disponível aquilo que você propôs, por exemplo... Sim. Ok. Tudo bem, é diferente se você busca atendimento gratuito, a gente já até falou sobre isso, né? É verdade. Você vai buscando atendimento gratuito, fica pedindo atendimento gratuito, a gente já falou sobre isso também, né? E é um pouco diferente. Sim, mas você está proposto a negociar, talvez ele esteja esteja disponível também, mas como você não seguiu na conversa, não tem resolução. Você só achou que aquilo foi caro e aí, beleza. Vou atrás de outro. Será que vai mesmo? Não sabemos. Aí pode mais te prejudicar, né, do que ajudar. Sim, acho que são essas questões. Sim. Então é isso. Esse foi mais um Delírio de Terapeuta. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, a gente esquece de falar isso, a gente nunca fala. É verdade. Então segue, se inscreve,
curta. compartilha, comente também, tudo isso ajuda. Tá? E se você não gostou, eu não gostei também, porque é engajamento de qualquer jeito. Sim, ou coloca no comentário, qual a sua opinião sobre tal coisa? E a gente fala. Exatamente, pode ser muito interessante também a gente criar aí uma roda de, né, quem sabe eventualmente temos um grande número de pessoas onde a gente consegue fazer alguns episódios especiais respondendo comentários. Olha só que legal. Sim, Então, legal. se você gosta, comente realmente alguma coisa que você acha interessante da gente falar e tudo mais, que a gente pode falar sobre futuramente. Perfeito. Então, a gente encerra aqui este programa e até o próximo. Até o próximo. Até mais.